Bom, você já sabe o que é procrastinação, não sabe? Procrastinação é o ato de postergar trabalho, adiar as coisas. Adiar trabalho em si não é problema nenhum. É o que nós fazemos o tempo todo. Toda vez que eu estou trabalhando em algo, toda vez que eu estou dedicado num trabalho, estou deixando todas as outras coisas para depois. Então isso é normal, isso é inevitável, porque nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas quando as pessoas falam em problema de procrastinação, é claro que estão falando de um outro tipo de procrastinação. Aliás, uma categoria especial de procrastinação, que é adiar tarefa importante e fazer algo menos importante em seu lugar. Então você está diante de um trabalho que você reconhece que é importante, reconhece que precisa ser feito agora, mas ao invés de fazer esse trabalho, você adia esse trabalho, você deixa para depois para fazer qualquer outra coisa. Muitas vezes você faz isso de maneira consciente, outras vezes de maneira inconsciente. Muitas vezes você quer fazer e outras vezes você diz que não quer fazer. Mas mesmo quando você diz que não quer fazer, você sabe que aquilo é importante. Então isso é procrastinação. Isso é o grande problema da procrastinação que hoje em dia afeta um monte de gente. Como isso funciona? Bom, o fato é o seguinte. Pessoas diferentes procrastinam por motivos diferentes. Nem todo mundo procrastina pelo mesmo motivo. E também nem todo mundo procrastina da mesma maneira. Pessoas diferentes usam meios diferentes de procrastinar. Nesse aspecto, as pessoas são muito criativas nessa arte de procrastinar. Agora, embora as pessoas procrastinem de formas diferentes, por motivos diferentes, existe alguma coisa em comum entre as diferentes formas de procrastinar. O que é que existe de comum? Duas coisas presentes. Primeiro, existe uma tarefa a ser executada, um trabalho a ser feito. Sem trabalho, sem procrastinação. Não tem como procrastinar se não tem tarefa na sua frente para ser executada. Então, sempre existe alguma tarefa a ser executada. Segundo, essa tarefa não parece ser uma tarefa agradável. Se fosse agradável, as pessoas fariam rapidamente, alegremente. Mas ao invés disso, adiam, deixam para depois, porque aquilo não é agradável, não é tão interessante. Por isso, elas procrastinam. Mas, na verdade, o problema não é a tarefa em si. Todo mundo acha que procrastina por causa daquela tarefa, mas não é. O que acontece é que sua mente transformou aquela tarefa em um monstro. Sua mente transformou aquela tarefa em um monstro. Portanto, você está vendo um monstro no lugar da tarefa em si. Você não consegue enxergar a tarefa. Quando você olha para a tarefa, você está vendo um monstro. Como você faz isso? Como você transforma uma tarefa num monstro? Dizendo que essa tarefa é uma tarefa chata, complicada, que vai ser demorado fazer, que é difícil, que é doloroso fazer esse trabalho, que é assustador. Esse tipo de coisa, você já sabe o que é. Quando você diz essas coisas a respeito do trabalho que está diante de você, você acaba de transformar
essa tarefa num monstro. E aí, o que acontece? O que acontece é que você reage ao monstro, ao invés de reagir à tarefa. Por isso que você sente, diante da tarefa, você sente ansiedade, preguiça, agonia, inquietação, esse tipo de coisa. E o que se faz diante de um monstro? Você foge. Você não sabe como enfrentar esse monstro. Se soubesse, já teria dado fim nesse monstro. Mas você não sabe como fazer isso. Então, você foge do monstro. Como? Fazendo algo que não cause esse desconforto. Por isso que você tem trabalho importante, mas você não consegue fazer esse trabalho importante. Qualquer outra coisa serve, desde que não seja para sentir aquilo que você sente. Desde que não seja monstro. Então esse é o mecanismo de procrastinação. Procrastinação é você enxergar um monstro no lugar da tarefa que está diante de você. E como você não sabe como lidar com esse monstro, você foge, fazendo qualquer outra coisa. Como parar com a procrastinação? Como parar com a procrastinação é bem simples. Parando de alimentar o monstro. Se você parar de alimentar o monstro, ele logo vai desaparecer. Como? Parando de falar essas coisas a respeito do trabalho. Pare de falar que esse trabalho é difícil, que é complicado, que é chato, que é demorado, todas essas coisas. Simplesmente pare. Ao fazer isso, você vai conseguir enxergar a tarefa como uma tarefa. Apenas uma tarefa, nada mais que uma tarefa. É algum trabalho a ser feito. E ao fazer esse trabalho, você tem um resultado que interessa a você. Simples assim. Bom, se você consegue, diante da minha explicação, parar de alimentar o seu monstro, se você consegue fazer isso, se você consegue passar a enxergar a tarefa como uma simples tarefa, parabéns, você conseguiu. Você está livre da procrastinação, ou pelo menos você já sabe como se libertar da procrastinação. Bom, se você está com dificuldade de simplesmente parar de alimentar o seu monstro, então eu posso ajudar. O que você acha de aprender um truque mental para parar com a procrastinação? Interessado? Aqui embaixo tem um link, você clica no link e aí eu vou ensinar para você um truque mental que você pode usar para parar com a procrastinação. É um truque bem simples, muito eficaz e você não precisa pagar nada. Eu vou ensinar isso de graça. Então vai lá, clica no link e aprenda como parar com a procrastinação usando um truque mental. Obrigado e até lá.